Olá, tudo bom? Eu sou Aldri Peralta e hoje a gente vai comentar um pouco sobre a nossa primeira aula, que é a nossa aula introdutória, né? Sobre conceitos de estatística, que dependendo do aluno, ela tá pegando entre 3 a 4 aulas, de um total de 20 aulas. A gente vai começar com análise exploratória de dados, né? Com dados do StatBombs, e realizado pelo campo analítico e escrita por mim, Aldri Peralta. O objetivo dessa aula é introduzir conceitos básicos de análise exploratória de dados, né, a famosa AED, aplicados a dados reais do futebol, utilizando o banco de dados da StatBomb e referências teóricas do livro de estatística básica do Bussab e Moretti. O que é estatística? Né? Estatística é a ciência que recolhe e organiza, analisa e interpreta dados para a tomada de decisões, segundo Bussab e o Moretti. A estatística divide-se em dois ramos principais. Nesse caso, a gente vai trabalhar com essa definição baseada no livro, mas existem outras definições de estatística. Mas vamos ficar na descritiva e na inferencial. A exemplo do comportamento dos dados, a gente vai conseguir entender o que é uma análise descritiva e o que é uma análise inferencial. Exemplo, a análise descritiva ela foca na organização e resumo dos dados por meio de tabelas, de gráficos, medidas numéricas. Então, às vezes as pessoas, por exemplo, uma pessoa que ela faz um curso de análise de dados, ela só vê a descritiva. Espera-se, né, que ela veja descritiva. Uma pessoa que faz o curso de ciência de dados, ela só vê a parte da descritiva e a mais profunda da inferencial, né? Então, hoje os cursos que não são de bacharel em estatística, eles são muito raros e mais a fundo do que está acontecendo no mercado. Então, por isso que às vezes até um cara que sabe bem menos tá com emprego e outro que sabe bem mais não está, né? Devido a posição na categoria de trabalho que a pessoa está buscando e que a empresa quer, né? Então, existem muitos cenários desse tipo. A definição de estatística inferencial utiliza uma amostra para fazer generalizações, né, sobre uma população, inclui métodos como estimativa pontuais e intervalares, né, e teste de hipótese. Por exemplo, um teste de hipótese é se eu quero saber se a região aceita ou rejeita H0. Né? Então eu tenho ali uma região de aceitação, uma região de rejeição de H0. Então, por exemplo, nessas condições, eu não tenho necessariamente uma observação tão distante da minha realidade. Então, talvez eu precisasse entender como é o comportamento desses dados. Por exemplo, eu quero ver um teste de hipótese. Eu tenho H0, por exemplo. Em média, Breno Bidon realiza 55 passes por partida. E aí é uma amostra muito pequena, né? Daquilo que eu tô trabalhando, um único jogador e tal, significando jogador. Mas nesse caso, vamos supor que o Breno Bidon, dessas médias que a gente está trabalhando, a gente conseguisse dividir em 3 terços do campo, né? No bloco médio, no bloco baixo e no bloco alto. Então estariam lá as regiões de passe, né? A, B, C. E estariam ali, né? Os eventos de principais que ele causou, né? Do período que a gente está testando. Vamos supor, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre e no quarto trimestre. Então a gente tem ali os 12 meses do ano, ou a gente poderia trabalhar competições também, que é muito mais legal, por competição. E ali eu faria. E o meu H1 seria pelo menos uma competição, Breno Bidon difere das demais. Então, tipo, por exemplo, como a gente está trabalhando competição, então o número de passes vai diferir das demais. Então essa organização é muito importante, porque eu quero tomar uma decisão, às vezes para ver um jogador que é muito semelhante àquele, e eu testo aquele jogador, ele não foi tão bem, e aí eu quero testar ele agora numa competição, e aí eu já tenho uma tomada de decisão. Então, por exemplo, esse cara aqui, o comportamento dele em competições
internacionais contra X time é muito mais importante, significativa do que contra times que jogam, por exemplo, na Série A. Ou, vice, ou vice-versa, entendeu? Então tem essa característica de dinâmica, né? Quando eu começo a análise exploratória de dados, eu foco muito nessa ideia do livro de estatística básica, né? Que é uma bíblia da estatística para a gente identificar padrões, tendências e anomalia dos dados, né? Então, por exemplo, se eu tenho um banco de dados, eu quero organizar esses dados da maneira mais inteligente possível. Eu não vou trabalhar com esses dados de maneira, digamos assim, desorganizada. Então, por exemplo, mesmo que eu tenha feito a obrigação de uma pesquisa, estou realizando uma pesquisa, essa pesquisa ela é fruto de um trabalho meu. Então, por exemplo, se eu tenho essa pesquisa como dinâmica, então, por exemplo, eu vou determinar o tamanho da minha amostra, eu vou determinar o tamanho do meu comportamento dos dados que eu vou aceitar. Então, para que eu possa entender como uma linha de pesquisa, eu preciso entender o que está acontecendo dentro do meu banco, né? Então, por exemplo, organização dos dados. Garantir que variáveis e observações estejam bem estruturadas. Por exemplo, eu não quero encontrar NAs do meu banco de dados, então eu vou ter que fazer uma perfumaria, estabelecer colunas corretas, estabelecer leituras corretas das variáveis para que elas não estejam com dados faltantes. Diferença de variáveis qualitativas, categóricas e quantitativas numéricas, né? Então a gente tem ali uma definição bem clara daquilo que a gente quer como variável, né? E essa variável que a gente está trabalhando, ela não pode ser errada, né? A gente não pode estar trabalhando letra com número. Ou a gente categoriza essas variáveis de maneira muito coerente, ou a gente explora um novo modelo de trabalho, né? A gente vai encerrar esse primeiro momento, a nossa aula aqui, e vamos estar trabalhando novos dados e novas formas de pensamento na próxima aula. Obrigado.